Fala galera, tudo bem? Então, você treina pesado, se alimenta bem e mesmo assim percebe que tua evolução no processo de hipertrofia muscular não está sendo da forma que você desejaria? Bom galera, vamos lá. Pode ser que você esteja aí tendo alguns alimentos na tua rotina alimentar que esteja sabotando um pouco a tua massa muscular. Eu vou citar aqui para vocês agora quais são esses principais alimentos que podem aí estar atribulando a tua hipertrofia muscular. Assim como aí, existe aí a Coca Zero, inclusive pode ser até mais prejudicial comparado à Coca ali, né, tradicional, original, com açúcar. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender o que eu quero dizer com essa afirmativa aí, que a Coca Zero pode ser até pior do que a Coca original quando se pensa aí no consumo de calorias e também na questão da massa muscular. Então antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal e ativar aí as notificações para que assim que eu vir postar o vídeo, você já vinha assistir, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, quando eu ia dizendo, né, o primeiro ponto aí que a gente tem em relação a prejuízos à massa muscular, principalmente em relação ao alimento e às bebidas de uma forma geral, a gente tem aí principalmente as bebidas mais açucaradas, assim como os doces, os açúcares de uma forma geral, que pode sim prejudicar ainda mais a sua sensibilidade à insulina a médio e a longo prazo. Quando a gente pensa em relação a médio e longo prazo, essa sensibilidade à insulina pode ficar cada vez pior e prejudicar bastante aí a sua hipertrofia muscular, a sua massa muscular, principalmente em relação ao fator ali de inflamação, né? Então até mesmo aumento de gordura corporal, simplesmente você está aumentando muito o consumo de alimentos mais ricos em açúcares. Bom, um outro alimento, nesse caso uma outra bebida que pode prejudicar muito aí a sua massa muscular é justamente o álcool, né? O álcool aí presente nas bebidas alcoólicas, a gente tem um prejuízo muito grande, principalmente na redução de 60% da tua síntese proteica muscular, principalmente se você faz esse consumo de álcool após uma sessão de treinamento. Então, basicamente, você vai lá para academia e depois toma aquela cervejinha com a rapaziada, possivelmente você vai estar aí reduzindo cerca de 60% a sua síntese proteica muscular. E isso, além de a gente tem o fator de aumentar um pouco o consumo calórico além da conta e acabar aumentando também gordura corporal. Então o álcool realmente não seria um dos melhores alimentos ou bebidas que você pode estar consumindo com uma certa frequência, pensando no aumento da massa muscular. Um outro alimento aí seria as gorduras trans, né? Então, como por exemplo, margarina, salgadinhos, né? Fast foods que tem uma quantidade muito alta de gordura trans. Não a margarina, hoje em dia já tem algumas margarinas até que não tem a gordura trans, então você pode dar uma olhadinha ali, né, na margarina que você está consumindo ou está comprando, que você vai identificar se ela tem ou não gordura trans. Se não tiver, não tem bronca, você pode estar consumindo, que a maioria hoje não tem gordura trans, mas, por exemplo, salgadinhos industrializados, como por exemplo aí até os mesmos fast foods tem sim gordura trans, e para você estar consumindo isso de uma forma regular, não seria tão interessante, principalmente por conta de que ela vai aumentar a inflamação e consequentemente também reduzir a testosterona, né? Um dos hormônios aí principais para o processo de hipertrofia também, tá bom? Então tome um pouco de cuidado com gorduras trans, principalmente ali você observar no rótulo se tem ou não esse tipo de nutriente. Bom, pensando na questão das bebidas açucaradas, que é o exemplo da Coca-Cola aí, né? Os refrigerantes de uma forma geral, como eu falei no início, a Coca-Cola Zero pode ser pior, né, comparada à Coca ali tradicional, original, presente o açúcar, justamente pensando na questão da restrição calórica. Quando se pensa em relação à hipertrofia muscular, galera, a gente está pensando em consumir calorias e o consumo calórico ele pode sim favorecer bastante o aumento da massa muscular aí. Porém, quando se pensa em relação ao consumo de açúcares, qual é o caso da Coca Zero, da Coca original, de forma regular, também pode prejudicar um pouco a sua sensibilidade à insulina, como eu falei no início, e aumentar muito esses picos de glicose, prejudicando assim o seu processo de hipertrofia muscular. Então, quando se pensa em relação a calorias, né, a Coca Zero, ela realmente pode ser pior do que a Coca original. Porém, se essa Coca original for consumida de forma muito regular também, vai prejudicar também a sua sensibilidade à insulina e prejudicar o processo de hipertrofia também, tá? Bom, uma outra coisa que pode estar prejudicando o seu processo de massa muscular é justamente o consumo de proteínas, né, de forma menos frequente, né, ao dia e até mesmo em quantidades muito pequenas, né? Quando se pensa em relação ao consumo proteico, a gente deveria fazer pelo menos 4 refeições de proteínas ao dia, né? Então, se você faz ali um consumo de proteína só pela manhã e só vai consumir proteína no turno da noite, se esse consumo proteico estiver na quantidade que você necessita consumir, beleza, possivelmente você não vai perder tanta massa muscular. Porém, o mais ideal é que esse consumo proteico ele seja pelo menos 4 vezes ao longo do seu dia, tá bom? Além disso, em relação à estratégia em si, o jejum intermitente também, se você não faz ali uma adequação muito boa do teu consumo calórico e também proteico,
pode sim também ser um prejuízo muito grande por ter processo de hipertrofia muscular, porque você vai passar muitos períodos em jejum e, além disso, não vai estar consumindo a quantidade correta de proteína e também de calorias no intervalo, na janela alimentar que você teria. Bom, galera, e aí qual seria a melhor opção pensando na composição aí de um planejamento nutricional para você aumentar a massa muscular? Basicamente é você dar preferência a carboidratos um pouquinho melhores, né, mais complexos, com baixa densidade calórica, principalmente na quantidade de carboidrato, assim como gorduras mais poliinsaturadas. Dá preferência também a proteínas mais magras e assim como evitar o consumo de álcool, de bebidas mais açucaradas, né, dando preferência ali à água de verdade, né, a chás também, que pode melhorar um pouquinho a tua condição de inflamação, função antioxidante, também melhorar a questão do teu soninho, que é muito importante aí para a questão da hipertrofia, também recuperação muscular. Então tome um pouco de cuidado com esses pontos, que eu tenho certeza que você vai ter um objetivo e também um resultado muito interessante no processo de hipertrofia, tá bom? Então era esse conteúdo que eu tinha para hoje para vocês. Não se esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que sempre que eu postar o vídeo você já vir assistir. Então ajuda o Nutri aí e até mais. Tchau, tchau.